Eu acho que está faltando fé, não religião. Acho que está faltando fé. Fé no ser humano, fé no que a gente pode fazer, fé na diferença que a gente pode fazer para os outros. Eu acho que está faltando sentido de vida. Eu não tenho dúvida que a gente hoje vive uma epidemia, uma pandemia de depressão no mundo inteiro, em qualquer sociedade. E o número vai aumentar? Eu acho que vai aumentar. Não sou esperançosa nesse sentido. E aí a gente tem que entender aquilo que eu falei, nós somos seres humanos, e seres humanos têm pelo menos 3 dimensões: corpo, mente e espírito. Nós vivemos hoje um mundo extremamente materialista, nós vivemos um mundo extremamente egoísta, individualista, e isso acaba fazendo com que as pessoas não tenham um sentido, um propósito, uma camaradagem, um viver que seja mais estimulante. As pessoas hoje não estão tendo sentido de vida, porque as pessoas começam a achar que felicidade tem a ver com ter. Então, compra-se o carro do ano, compra-se a roupa, a bolsa, os relógios de grife, como se isso fosse preencher. Chega um ponto que não preenche. O ser humano precisa de coisas materiais? Precisa, vai precisar sempre. Mas esse excesso de coisa material acaba revelando um grande vazio, porque existe até um certo ponto, a matéria é muito importante, né, para você ter uma boa moradia, para você ter educação, para você ter saúde, para você ter lazer. Mas se você tem muito o tempo todo, pode acontecer o contrário. Você pode começar a entrar num grande vazio, porque o cérebro não foi feito para ter tudo. A gente tem que ter desafios, a gente tem que ter por que viver, a gente tem que ter o porquê batalhar. E isso é o sentido e o propósito da vida. E talvez falte hoje no ser humano não só estar vivendo num mundo muito egoísta, mas está faltando amor. Não é um amor de amor um pelo outro, assim, como se fosse um amor romântico. Está faltando o amor da gente apreciar as coisas. Por exemplo, quando eu aprecio uma floresta, eu estou exercendo um amor. Eu estou amando aquilo que eu acho perfeito, aquilo que eu acho bonito. O amor tem essa contemplação. A gente vive tempos que ninguém contempla mais nada. As pessoas estão sempre atrasadas para alguma coisa que, no fundo, pode não dar em nada. Então, eu acho que está subindo, eu acho que está faltando fé, não religião. Acho que está faltando fé. Fé no ser humano, fé no que a gente pode fazer, fé na diferença que a gente pode fazer para os outros. Eu acho que está faltando sentido de vida para a gente viver melhor, e a gente está confundindo tudo isso com vantagens e materialidade, só que isso não traz felicidade. Se fosse assim, as pessoas que hoje estão nas redes sociais, ganhando muito dinheiro ou estampando uma felicidade absurda, não são as mesmas pessoas que de tempos em tempos estão se revelando deprimidas, de tempos em tempos estão sendo internadas porque estão sofrendo de exaustão. Então, assim, não adianta. Depressão, você pode fingir que ela não existe, mas se você estiver num caminho errado, ela vai te achar. Fé é um movimento de acreditar naquilo que eu não vejo, mas naquilo que eu busco um suporte, eu busco um aconchego. Então eu acho que fé é muito mais um sentimento do que necessariamente uma emoção. Eu busco algo que me dê sustentação e que eu não vejo. Tem 2 aspectos que a gente tem que ver. Fé, como é uma questão muito individual, isso tem a ver com uma educação que a pessoa recebeu, que tipo de cultura, em que meio social ela aprendeu, porque muito da fé é um aprendizado. Se você tem uma mãe que participa de rituais católicos ou budistas ou meditação, é claro que você vai ter uma influência para desenvolver a sua fé, porque a fé é uma experiência, essa experiência com o que eu não conheço, que me dá sustentação e esperança. Isso pode ser de várias formas, pode ser inclusive uma contemplação da natureza. Então eu acho que a influência do ambiente, da cultura,
gera um movimento de fé, facilita, né, um tipo ou outro de exercício de fé. Mas também a gente tem que levar em consideração a personalidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa muito perfeccionista, muito São Tomé, né, aquela pessoa que só acredita no que vê, ela tem muita dificuldade em exercer sua fé, né? Ou sentir a fé, ou se deixar conduzir pela fé. Por isso que as pessoas mais perfeccionistas, mais obsessivas, são pessoas que tendem mais a deprimir, né? Porque são pessoas que têm pouca capacidade de ver o lado positivo, e a fé tem a ver com positividade. Então, assim, duas coisas vão diferenciar a capacidade das pessoas exercerem sua fé: o tipo de personalidade, né? Uma personalidade mais imaginativa, mais solta, até mais lúdica, ela vai ter muito mais possibilidade de exercer essa fé e a positividade e usufruir da positividade que essa fé traz. Então é o tipo de personalidade e o tipo de ambiente cultural e social que a pessoa vive e a educação que ela teve. Tanto o cientista, de um modo geral, como o físico, que também é um cientista, eles tendem a ser, a maioria dos físicos cientistas tendem a ser da linha materialista, né, da linha newtoniana, que é a física clássica. A física clássica, ela parte do princípio que tudo tem que ser provado, né? Tudo tem que ser factuado, tem que ser experimentado e constatado. E nem tudo que a gente entende por fé pode ser medido, porque fé não é uma coisa material. Eu não tenho um aparelho que possa medir isso. A fé está em outra dimensão. Ela está numa dimensão não material, fora do espaço-tempo. E a física newtoniana, que predomina ainda muito, é a física que leva em consideração o tempo e o espaço. E a física, mas isso já vai mudar totalmente na física quântica. Porque a física quântica, exatamente, ela é o reino da potencialidades. E ela se passa num universo onde nós não somos regidos pelo tempo e espaço. Então isso significa que existe uma série de fenômenos físicos que estão fora do tempo e espaço. Por exemplo, todo mundo já vivenciou uma situação que eu penso numa pessoa com muito carinho, com muita intensidade, e essa pessoa me liga, né? Isso está fora do tempo e espaço. Isso me prova que eu tive uma comunicação com essa pessoa fora do tempo e espaço, porque no tempo e espaço eu tenho que ter um sinal que conecta o outro. Por exemplo, um telefone, uma rede social, tem um sinal e tem o receptador, né? O receptor. No caso da telepatia, ou da empatia, ou dessa energia que eu aciono o outro, não passa por tempo e espaço, é simultâneo. Eu penso naquela pessoa e simultaneamente ela se comunica comigo. Então, assim, isso é um fato, já não é uma sensação. Então, a física quântica hoje, e está havendo uma abertura bem grande para a física quântica, ela passa a partir disso. Então, a fé na leitura da física quântica é um fenômeno totalmente natural. A gratidão tem uma coisa bacana, que ela aciona um sistema de recompensa no cérebro que dá a gente um prazer. E não só dá o prazer, a gratidão talvez seja a situação, o movimento que mais você exercita a fé. Porque fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo. E gratidão é agradecer o que eu ainda não tenho. Ou aquilo que eu tenho, e mesmo não sendo uma coisa favorável, eu sei que pode ser uma coisa para o meu crescimento, para a minha evolução. Então eu diria que a gratidão é um dos exercícios mais sublimes da fé. Tem tudo a ver. Alimenta, e é como se você materializasse a fé nesse ato de dar, né? De agradecer o que você está dando e agradecer aquilo que você porventura possa receber.